Todos são dirigidos por alguma coisa na vida. Alguns são dirigidos pelo sentimento de inveja, outros são dirigidos pelo sentimento de culpa, outros são movidos pelo desejo de vingança, outros são dirigidos pelo amor ao dinheiro, outros são dirigidos pela necessidade de aprovação dos outros e outros são dirigidos pelo sentimento de medo, entre vários outros sentimentos que têm dirigido a vida das pessoas. Mas neste vídeo, eu quero focar apenas em 2 sentimentos que têm guiado a vida de muitas pessoas. Mas antes disso, quero desejar-lhe muita paz, muita saúde e muita segurança. Também quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para que o YouTube possa lhe notificar assim que postarmos um novo vídeo edificador para a sua vida. Dito isto, faço-lhe uma pergunta. Que motivação, que sentimento tem dirigido a sua vida? E no entanto, o que deve dirigir tanto a minha vida quanto a sua vida? Certo homem muito sábio, chamado Salomão, rei de Israel, disse uma vez: também vi eu que todo o trabalho e toda a realização traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito, disse ele. E com certeza, Salomão falou de uma realidade de todos os tempos, de todos os lugares. Uma realidade que tem movido muita gente em todos os tempos, em todos os lugares. Isto é, o sentimento de inveja. Porque o sucesso de alguém realmente cria, na maioria das vezes, uma inveja ao próximo. E a inveja é um sentimento de aflição do espírito. E em alguns casos, é um sentimento de raiva pelo sucesso do outro. E neste último caso, a pessoa se pergunta: por que ele e não eu? Ou seja, a pessoa se considera mais merecedora daquilo que o outro tem. Consequentemente, uma pessoa com esse sentimento de inveja é movida a fazer de tudo para que possa alcançar aquilo que o outro tem. E, se possível, conseguir ainda muito mais do que o outro. Isto gera um espírito de competição. E quando é assim, desde que se consiga atingir o nível do outro, ou mesmo superá-lo, na maioria das vezes não importam os meios. Por isso que Salomão concluiu, dizendo: isto tudo é vaidade e aflição de espírito. Em outras palavras, isto não traz nenhuma satisfação, porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. E um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A maioria das pessoas acreditam que quanto mais poder, fama, riquezas tiverem, então serão mais felizes, mais protegidos e mais importantes. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas se invejam e desenvolvem um espírito de competição pelo qual são dirigidos por quase toda a vida. Mas tudo isto é uma ilusão, porque a importância, a proteção e a felicidade baseada em poder, fama, riquezas deste mundo é temporária, visto que tudo pode ser derrubado em um piscar de olhos. Portanto, tome nota e entenda que o que você e eu vamos ser, ou vamos ter, ou vamos fazer, não deve depender daquilo que o outro é, daquilo que o outro tem ou daquilo que o outro faz. A inveja que move muitas pessoas a serem dirigidas pelo espírito de competição não deve ser o que dirige a sua vida. Porque a verdadeira satisfação da vida não se baseia em você estar no mesmo nível de sucesso do outro ou até mesmo estar em um nível superior ao outro. Ou por outra, não se baseia em você ter poder, fama, riquezas. Mas a verdadeira satisfação da vida se baseia naquilo que eu vou te revelar dentro de instantes. Pois ainda preciso lhe falar sobre o segundo ponto que tem dirigido as pessoas. Isto é, o sentimento do medo. Creio que você sabe muito bem que o medo é uma sensação que gera um receio de fazer alguma coisa perante uma ameaça, seja ela física ou mental. Em alguns casos, o medo é até bom e necessário, porque pode nos afastar de situações perigosas que podem desgraçar a nossa vida. Mas existe um tipo de medo que, quando chega ao seu coração, pode paralisar a sua vida. Estou a falar do medo mentalizado, ou seja, o medo que é gerado no pensamento. Esse é um tipo de medo negativo e perigoso, e um dos maiores medos mentalizados pelas pessoas diz respeito ao futuro.
Porque todo mundo deseja alguma coisa na vida. Mas como nós sabemos que há possibilidades de não conseguirmos o que queremos, então isto pode nos levar a imaginar uma desgraça no futuro. E automaticamente trazemos essa desgraça imaginária do futuro para o nosso presente. E começamos assim a ser tomados pelo medo de algo que é apenas uma imaginação e não algo real. Por essa razão, deixar que sua vida seja guiada por um sentimento de medo pode, em muitos casos, fazer com que você perca muitas oportunidades na vida. E com certeza, isto também não traz nenhuma satisfação na vida. Mas entenda isto, não estou a dizer que você não deve sentir medo, porque isso é até inevitável. E mesmo os grandes homens relatados na Bíblia, homens que viram maravilhas de Deus, mesmo depois de ter visto maravilhas de Deus, em algum momento da vida deles, sentiram medo ou tiveram medo. Portanto, o que eu quero dizer é que você não deve deixar com que a sua vida seja dirigida pelo sentimento do medo. Por isso, agora eu vou lhe mostrar o que deve dirigir a sua vida e como você pode alcançar a verdadeira satisfação da vida. Veja o que a palavra de Deus diz. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo começa pelo entendimento e pela aceitação do facto que você foi criado por Deus e para pertencer a Ele. Porque a verdadeira satisfação da vida é alcançada quando você descobre o significado e o propósito da sua vida. Compreendendo isto, veja o que a palavra de Deus diz em seguida. Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em segundo lugar, você precisa crer que Deus tem um plano de paz e não de mal para a sua vida. Um plano de lhe dar um futuro e uma esperança. Isto deve levar você a deixar com que sua vida seja guiada por Ele. E não mais pelo sentimento do medo, mas sim pela fé, por meio da fé. Assim como está escrito: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ou por outra, vivemos por fé e não pelo que sentimos. Portanto, a confiança em Deus é a sua vitória contra todos os seus temores. Porque Deus te livrará de todos os seus temores. E agora o principal de tudo. A verdadeira satisfação da vida a gente alcança quando entendemos e aceitamos que Cristo é a nossa esperança para a vida eterna. Porque Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, para nos salvar dos nossos pecados e nos livrar da condenação à morte eterna para a vida eterna. Portanto, você precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Porque, na verdade, ninguém pode chegar a Deus se não passar por Ele. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. E todo aquele que nele crê e o segue será perdoado dos seus pecados e será salvo para a vida eterna. E não há maior satisfação que você saber que você tem a vida eterna. Ainda que morrer, você viverá. Não há maior satisfação que você saber que os seus pecados foram perdoados e você viverá para sempre na presença de Deus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Seja feliz pela esperança da vida eterna. E que Deus te abençoe.